Olá pessoal, boa tarde, pessoal das minhas redes sociais. Graças a Deus, domingo, né? Aqui, mas estamos aqui meditando, buscando ouvir o que a espiritualidade quer nos falar, né? Graças a Deus, eu vim trazer aqui um entendimento porque eu tenho visto que as pessoas não entendem. Por que ela não entende? Às vezes o que eu falo é porque o entendimento que está na Bíblia é para a nossa consciência. Aí eu falo de consciência aqui, as pessoas não entendem o que é consciência. E eu vi um vídeo, né, de uma mulher que ela era desde criança, ela nasceu com um problema, ela nasceu com aquele siamês, a irmã dela estava grudado nela, tinha uma cabeça e um braço de um lado, a cabeça e o outro braço de outro lado, mas era só um corpo. Ali tinha duas pessoas, no vídeo que eu vi, duas pessoas diferentes, mas o mesmo corpo, sentindo a mesma sensação. Tanto que eu fiquei assistindo o vídeo, eu vi no vídeo que a outra se casou e ela disse que tinha conversado com a irmã permitiu que se casasse, mas o marido da outra, ele está usando o corpo também da outra, porque as duas estão grudadas. Quando eu nascer, o médico pensou em separar, né, a cirurgia de separação, mas só que os órgãos eram um, aí eu tinha que resolver que uma ia viver, a outra não. Então deixaram crescer junto. Aí elas cresceram, estava agora adulta, foram procurar coisas adultas, né? Namorar. E o rapaz casou com uma, mas levou duas ao mesmo tempo. Ali tem duas consciências. Então tem duas consciências no mesmo corpo. É por isso que eu falo sempre aqui, você está vendo que o nosso corpo é um veículo? Às vezes pode ter duas consciências usando o corpo. Você entende? Isso foi uma prova muito grande. Eu quando vi o vídeo, eu lembrei. Então, ela se casou, a história dessas duas mulheres, né? Que nasceram grudadas. Nasceram grudadas, então ela se casou com o marido dela, mas ela estava dividindo a mesma situação com a irmã, que está grudada nela. O que ela sentir, às vezes vai ter um relacionamento com o marido dela, a outra também vai sentir. Entende? Mas você via que quando uma falava, uma tem um pensamento totalmente diferente da outra. Você via que era uma consciência totalmente diferente da outra, mas estavam juntos ali e sentindo pelo veículo, pelo mesmo corpo, as mesmas emoções. Ela fez sexo com o marido, a outra sentiu também. Ela mostrou que teve até um filho. Agora, o filho é da outra ou da irmã também? Que é o mesmo corpo. Você entende? E como as pessoas colocam também entra a parte sexual, você vê. Por exemplo, a irmã concedeu que fizesse sexo marido,
Mas ela também está fazendo. Você entende como a gente problematiza tudo aqui por causa do nosso veículo, por causa do nosso corpo? Então eu estava vendo esse vídeo e aí veio a questão para eu falar sobre consciência, né? Ali tinha duas consciências, usando só um corpo. Entende? Esses problemas parece que é siamês, né? O bebê que nasce grudado uma com a outra. Eu acho que é isso. Então tinha duas consciências ali no mesmo corpo, duas consciências diferentes, mas usando o mesmo veículo e sentindo a mesma sensação através do corpo. Você entende o que eu falo que é consciência? E aí é por isso que eu estou dizendo, Cristo, quando o Cristo está falando, ele está falando com a sua consciência, não com esse veículo. Tá certo? Então, e eu aqui fui meditar para achar na Bíblia, né? Achar um versículo que falasse sobre essas coisas. Eu achei aqui um versículo que fala, tá lá em Mateus 6, versículo 6. 6, né? Mateus 6, versículo 6. Vamos ler aqui o que é que Jesus fala. Mas quando vos orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto recompensará. Com quem Cristo está falando aqui? Falando lá com os discípulos, mas ele está falando quem? Para a consciência deles. Porque ir para o quarto físico, será que Cristo está dizendo quando você quiser orar? Será que é o quarto físico que entra pela porta? Será que Cristo está falando ele está falando ele está falando aqui com a consciência aqui, ó. Mas quando vos orar, vá para o seu quarto. Que quarto é esse? Feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Você entende o que ele está falando? Os discípulos não entenderam. Talvez os discípulos fossem para o quarto físico mesmo ali, como muitas pessoas acham. Mas existe um lugar secreto aonde o Pai vê lá. Ele está lá para ver aonde esse quarto. É por isso que diz também lá em Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele estará comigo. Olha o que Jesus fala lá. Você está vendo que Jesus está falando com a consciência? Que porta é essa? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele. Entrarei nesse lugar secreto, né? E lá nesse lugar secreto, o que é que vai acontecer? Cearei com ele e ele comigo. Cristo está falando é uma coisa literal aqui? Existe um lugar lá secreto. E ele está falando para essa consciência. Ele está falando para essa consciência, olha, entre no lugar secreto. Quando ele diz cá no
em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Quarto físico? Ele está falando com essa consciência. Vá para você, feche a porta e ore ao seu pai que está lá nesse quarto em secreto. Está o seu pai que vê em secreto e recompensará. Ele está falando com a consciência. Você entende? É isso que as pessoas não entendem. Aí no meio católico, evangélico, que lê esses versículos, essas Bíblias, né? Ele está falando com quem é uma pessoa física ali? É você que está com o corpo que ele está falando? Entende? É isso, essa é a atrapalhação das pessoas. É por isso que eu ouvi falar, quando eu vi o vídeo das meninas lá, siamês lá, que casou, teve o filho, né? O homem se casou com uma, mas ele estava levando, a outra tá grudada, tá levando junto. Então, se eles praticaram lá sexo, a outra sentiu também o que a outra sentiu. Agora, será que isso tá errado? Entende, velho? Às vezes acontecem coisas, essas coisas assim, parecendo aberrações, acontecem assim, para trazer uma problemática para a gente pensar mesmo nas coisas. E quem é a gente? É por isso que a dificuldade das pessoas buscar ajuda do psicólogo, terapeuta. Por quê? Porque ela vai entrar, você vê que quando você vai para quem já foi para uma terapia, sentar lá no divã do psicanalista ou psicólogo, você entra em um quarto e ele o quê? Fecha a porta. E aí o quê? É um lugar ali que vai falar com que ser ali, com que intimidade que vai ter ali. Parece que é uma coisa de intimidade, né? Porque o homem e a mulher, quando vai ter intimidade, ele entra no quarto e fecha a porta. É a mesma coisa, você entra no consultório lá do psicólogo, ele vai e fecha a porta para que ali vão falar coisa ali, vai ter a intimidade ali. Agora, com que ser ele está falando? Entende? E é por isso que as pessoas têm essa... porque ela vai ter que buscar a se conhecer. Você tem conhecimento de quem é você? A gente não sabe quem é a gente, que não sabe a gente. A gente está nessa busca, nessa procura. Entendeu? E é o que acontece. Entra no seu quarto e fecha a porta. É por isso que Cristo fala cá. Mas quando você for orar, ele está falando para a consciência. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. É por isso que a prática de meditação, eu quando estava no meu evangelho, não conhecia essa prática de meditação. É você entrar para dentro de você mesmo, se conectar com você, lá naquele lugar, você começa a sentir as coisas. Entende? Ali você pode falar, pode expressar, sabe? É uma coisa maravilhosa. Porque é a minha consciência. É a minha consciência que está fazendo isso. Não é o meu veículo aqui. Entende? É isso que as pessoas têm que entender. Aí de lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta
e bato. Que porta ele está falando? Aí muito fala o coração. Será que é o coração aqui da carne? É? É o coração que o médico abre lá, tira. É esse coração? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, tem uma porta, ó. Entrarei nesse lugar secreto, né? E cearei com ele e ele comigo. Isso foi lá, Jesus disse, né? Que João escreveu lá em Apocalipse. Você entende? A consciência é uma coisa que não tem nada a ver com o nosso corpo físico. Essa consciência só está usando porque a gente está nessa dimensão. Agora a história das meninas siamês lá. Elas vieram, duas consciências, e estão usando o mesmo corpo nessa dimensão. Entende? É esse, é esse entendimento que eu quero. E é por isso que quando eu estou falando aqui, eu não estou falando, estou vendo você se você tem os olhos bonitos, se você tem a conta do banco recheada, se você... Não, essa mensagem aqui é para sua consciência. Porque quando você mudar sua consciência, a sua consciência que está usando esse corpo, o seu comportamento também pode ser mudado. Entende? Essa é o trabalho da espiritualidade de Cristo. É fazer com que você expanda a consciência e tenha mudanças. Entende? E isso não depende de você estar em grupo, não. Isso é uma coisa com você mesmo. Olha lá, ó, porque ele está mandando você entrar. Entra no quarto. Vá para, feche a porta e ore ao seu pai que está lá nesse quarto secreto. Ele está lá em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. A intimidade que Deus vai ter com você é com essa consciência. Deus vai ter essa intimidade com essa consciência. Entende? Você vai entrar lá no quarto com ele, vai fechar a porta. É como a terapia. Você entende? Por isso que eu faço essa linkagem, que eu estou dizendo que tudo é espiritual, tudo tem uma conotação espiritual, tudo é espiritual, tudo que você vê aí. Agora só que as pessoas não percebem. E é por isso que as pessoas têm resistência de ir para um consultório terapêutico, com terapia, com psicólogo, com psicanalista. Porque ela vai ter que entrar no quarto e fechar a porta. Para falar o quê? Entende? Entende agora o que eu estou falando? Então, é isso, essa mensagem que eu queria trazer. Quando eu vi a história daquelas meninas siamês, né? Eu acho que esse é o nome que fala, siamês, que elas cresceram juntas. Não podia separar quando era pequena, porque senão uma ia viver, a outra ia morrer. Entendeu? Talvez até a outra também poderia atingir a outra, porque tinha órgão ligado, só tem um órgão, o mesmo corpo, o órgão serve para essas duas consciências, né? Aí você dá para imaginar, ela se casou com outra, ela teve lá práticas de relações sexuais, a outra também sentiu, elas tiveram o bebê, que a outra. Agora o bebê é das duas ou é só da outra? Entende? É uma experiência fantástica essa. É um ensinamento para essas duas consciências aí, que estão usando o mesmo veículo,
fantástica, né, nessa realidade agora. É uma coisa para a gente pensar, né? Graças a Deus, né? Esse é meu vídeo, pessoal. Estou gravando aqui para a gente saber quem é você. O que você está procurando para se conhecer. Essa consciência que habita em você. Entende? E isso tem a ver com Deus. Tá certo? Um abraço, até a próxima, se Deus permitir.